Meu nome é Ivan. Quando pequeno, né, em algumas cidades, em São Paulo, Rio de Janeiro, morei nas duas cidades, e eu lembro de ainda bem pequeno ter visto realejos tocando em praças, em feiras, e depois eu soube que eram os últimos exemplares, né, de realejos que tinham sido trazidos pelos imigrantes. E depois, quando jovem, eu morei um tempo na Alemanha, e lá eu vi isso em feiras de Natal, em mercados da cidade, aquelas feiras municipais, e sempre me encantou, né? Tanto quando pequeno, quando jovem, o som. Eu estudei flauta doce quando pequeno, então eu sempre achava aquilo fantástico, né? Uma máquina que várias flautas tocando e fazendo música. E aí depois, quando eu vim um pouco mais velho aqui, eu fui olhar para tentar comprar na Alemanha e trazer. E eu vi que não só era muito caro, né? Sei lá, custa 10, 15 mil euros um realejo, até porque é uma produção artesanal, e ia ser inviável trazer também um negócio desse. E aí, pela formação minha de engenharia e por gostar de música, e por mexer com trabalhos manuais, falei, vou fazer um negócio desse. E aí eu fui atrás de literatura, peguei literatura inclusive do século XIX, de construção de órgãos, com as dimensões e escalas de flautas e tudo mais, e fui quebrando a cabeça. Aí foi mais ou menos um ano nas horas vagas, já faz vários anos isso, e construí. Então não tem nada, a única coisa comprada aqui são os rolos de papel. O resto foi tudo eu mesmo que fui calculando, testando e colocando para funcionar. E ele funciona, ele toca rolos que são padrão na escala Karlsruhe, 26 notas, que era mais comum um século atrás, mais ou menos, na Alemanha. Então, se você pegar um rolo de 100 anos, né, se voltasse no tempo e pegasse um rolo, teria grande chance de que ele tocasse aqui e funcionasse. E até é interessante aqui em Pomerode, que apesar de não ter vindo para Pomerode aparentemente nenhum realejo, porque era uma coisa mais sofisticada, então acabava vindo para grandes centros, mas a gente tem uma moradora aqui, uma empreendedora aqui, proprietária da Velas Ginter, dona Dagmar Ginter, que ela, quando viu, ela relatou, né, que ela, quando pequena, o pai dela tinha um rolo de papel perfurado, um rolo desse, e perguntava o que era. O pai falava que era um rolo que tinha música, né, da State Musik drauf, tem música aqui. E ninguém entendia como. E aí ela, quando viu, falou, nossa, agora eu entendi como é que tinha música naquele rolo, o que era aquele rolo, né? Eu entendo que é algo de bastante valor histórico, até porque hoje a gente tem música no carro, tem música na televisão, em qualquer lugar, escolhe a versão, mas se a gente for pensar que antes da invenção desses equipamentos de reprodução e da energia elétrica, a música era uma coisa rara. Você precisava ter pessoas, instrumentistas, músicos com instrumento, ainda mais música polifônica, você precisava ter pessoas que tocassem aquilo. Então não era uma coisa que você conseguia simplesmente fazer acontecer. E esse instrumento, ele na época foi revolucionário, que ele permitia que qualquer pessoa que tivesse coordenação motora para girar uma manivela num ritmo mais ou menos uniforme, conseguisse fazer a música acontecer. Então por isso ele era muito usado em feiras, em qualquer situação em que tinha uma quantidade grande de pessoas juntas. E até onde eu sei, esse é o único realejo de flautas em funcionamento no Brasil. Bom, esse é um instrumento completamente mecânico, né? E ele funciona, ele é movido, né, girando uma manivela. E ao girar a manivela, acontecem, na verdade, tem aqui um virabrequim que movimenta alguns foles, né? São umas bombas de ar que vão encher um reservatório. E esse reservatório vai pressurizar uma caixa de válvulas. Então tem uma caixa aqui que tem 26 válvulas. As válvulas são um diafragma de um couro finíssimo, um couro especial, em que na saída de baixo, na parte de baixo, ele vai para a flauta, ele libera uma saída de ar para a flauta, e na parte de cima, ele vem para um dispositivo de leitura, uma barra de leitura que dá para ser vista aqui, que tem 26 furinhos, em que cada furinho corresponde a uma flauta. Então, quando o rolo de papel perfurado passa aqui e um furo do papel encontra um furo desses aqui, o ar daquela câmara pressurizada de cima daquela válvula, da parte superior, vai escapar por aqui. E quando o ar escapa por cima, ele cria uma baixa pressão na parte superior, levanta o diafragma de couro e libera a passagem de ar para aquela válvula correspondente. E aí vai soar aquela nota naquela válvula. E além disso, ao girar a manivela, também vai girando a polia que vai movimentando o rolo. Então as duas coisas acontecem de forma conjunta e aí vai fazendo a música. As músicas são codificadas em furos de papel, então tem alguns artesãos que produzem exatamente isso, quer dizer, cada furo é uma nota, então os furos posicionados ao longo do papel
vão virar as notas tocadas ao longo do tempo. Existe um acervo tradicional de músicas alemãs, né, de músicas holandesas, francesas, são as mesmas músicas aí que eram tocadas um século atrás, com o acréscimo de algumas outras aí ao longo das décadas, mas são grandes sucessos ao longo dos séculos. Então, por exemplo, essa música que tocamos agora aqui, aqui no Brasil chamam de barril de chope, na Alemanha chama Rosamunde. Na verdade é uma música originalmente da Boêmia, da República Tcheca, que chamava Škoda Lasky. Então são grandes sucessos aí que se consagraram ao longo de um século. Cada rolo tem de 4 a 6 músicas, né? Varia. E é possível também arranjar as músicas para o instrumento, conhecendo as particularidades dele. Quando o rolo chega no final, você quer rebobinar o rolo para trocar ou para começar de novo, você precisa enrolar ele, né? Como se fazia antigamente com fitas cassete, fita de videocassete. Então você vai girando de volta até ele voltar para o começo. Aqui está tudo muito aberto, né? Então, mas quanto mais alta a pressão, mais alto fica a sonoridade, mas fica mais estridente, né? Fica menos doce também o som da flauta. É algo que eu fiz, vamos dizer, para minha satisfação, de certa forma, né? Para uma realização pessoal. Isso é um resgate histórico, né? Ainda que não tenha havido realejos propriamente dito aqui, ele está dentro de um contexto cultural do qual a história de Pomerode também faz parte.